Dia, povo de Deus, mais um Café Conexão e Crescimento com você nessa terça-feira gloriosa. Que dia extraordinário hoje, maravilhoso aqui na Serra Gaúcha. Quero convidar você para tomar um café comigo, né? Prepara o teu café, vamos juntos receber mais de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre equiparar suas ações, suas sementes, suas orações com os seus sonhos. Isso daqui é muito importante hoje que nós vamos compartilhar. Se você tem sonhos grandes, você precisa ouvir isso que eu vou falar hoje. Somente você que tem sonhos grandes, sonhos extraordinários, coisas que você diz, olha, são coisas grandes, eu quero coisas grandes. Então, aqui é o teu lugar hoje. Equiparar orações, sementes, ações aos seus sonhos. Às vezes nós temos sonhos grandes, mas temos orações pequenas. Nós temos sonhos grandes, mas temos atitudes medíocres. Às vezes temos sonhos grandes, mas temos sementes pequenas. E Deus quer equiparar isso. E você precisa equiparar. Se você tem um sonho grande, você tem que ter orações ousadas. Se você tem sonhos grandes, você tem que ter atitudes ousadas. Você não pode ter medo do sacrifício. Se você tem sonhos grandes, você terá que semear coisas grandes. Vamos nessa jornada hoje? Pega na minha mão então, vamos fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos. Amigo verdadeiro, sem o Senhor não podemos fazer nada. Espírito Santo, nos ensina, nos ajude. O Senhor é o nosso mestre e o nosso maestro, é o nosso ajudador de todos os tempos, em todos os momentos. Por isso, toque em nossas vidas nesta manhã e nos ajude a chegar no destino que o nosso Pai Celestial preparou para nós. Em nome de Jesus, abençoe todos aqueles que estão conectados conosco nesta manhã preciosa. Em nome de Jesus. Amém? Deixa eu falar um bom dia aqui para quem está conectado conosco e vamos tomar o nosso café aqui. Deixa eu pegar meu café. Hoje nós não temos a nossa convidada especial, né? André está na escola, em busca dos sonhos, né? Sacrifícios. Sonhos grandes vão exigir orações ousadas. Bom dia, minha irmã amada, Dona Naíra Escopel, Sara Gramado, Rio Grande do Sul, igreja maravilhosa também. Um abraço para vocês, Boaz, Rosângela, todos que estão conectados conosco, querida Giza, Ruth, querida Carol, bom ver a tua convidada nesse domingo, né? Sua mãe, que maravilha, né? Joel e Simone, Dona Iracirde, sempre presente, Barbosa, Maiane, Dona Olímpia, Thaís, dá um abraço no Lucas, Thaís, Plantão Arena, Plantão em ação agora, né? Lilico, querido Lilico, bom dia Zé Carlos. Deus abençoe sua viagem, Zé Carlos, te proteja e te leve no destino que você programou. Carolina, bom dia, Dona Clemilda, Márcia, um abraço para o povo de Campo Grande. Querida Nayane, nossa ministra de louvor, que louvor maravilhoso domingo, hein? Poderoso, como é bom o louvor. Olha, deixa eu falar uma coisinha aqui, quando você está na igreja, se você ficar num lugar onde não tem ninguém do seu lado, quando você adora é de uma maneira. Quando você adora, tem várias pessoas junto com você, é diferente. Já percebeu isso? Tem essa percepção. Quando você vai adorar a Deus,
e do seu lado tem pessoas, parece que o negócio mais perto de você, parece que tem mais poder. Isso daí é bíblico. Estar perto faz toda a diferença. Quando você for na igreja, não sente sozinho, num lugar isolado. Louvor maravilhoso domingo. Parabéns, nossa equipe de louvor crescendo. Mateus, Dona Irema, Pati, querida Pati. Bom dia, Beta Rocha. Dona Enar, Alexandre Boeira, nosso arquiteto. Yasmin, Marcelino Vargas. Bom dia, Aline Nunes, querida. Deus te abençoe. Casou, Aline? Deu certo o casamento? Acho que era você que estava casando, né? Não sei se você casou esses dias aí. Recebi uma mensagem tua. Não sei se é você, né? Fábio, Camila, Mariana, querida Mariana Zulim. Bom dia, bispo. Você rejuvenesceu uns 10 anos. Ô, Dona Irema, o ano que vem eu vou rejuvenescer um pouquinho mais, viu? Tô trabalhando para isso. A gente vai envelhecendo, a gente tem que ficar mais novo, né? Não pode ficar mais velho, né? É verdade, viu? Pamela, querida Pamela, tá na Argentina? Não sei se você tá passeando ainda, né? Acho que já deve ter voltado, né? Tivemos uma revisão de vidas em Gramado maravilhoso semana passada, mas não vai faltar oportunidade. Você vai fazer, você e o Néspo. Jane Borti, querido, teu filhote tá maravilhoso, cara, meu pai. Tiago Pedrone, bom dia, Carol. Eu já falei, Carol. Pastor Eliege. Glenir, bom dia, Dona Glenir. Cimeia, Dona Maria Tereza Queil. Cimeia pregou uma palavra tremenda no revisão, hein? Muito bom, os 30 lá, um abraço pro povo de Ponta Porã. Lindo dia aqui em Ponta Porã, um abraço para vocês, esse povo maravilhoso. Emília, vão pensando aí, gente. Vão pensando aí, quantos tem sonhos grandes? Coloca eu tenho sonhos grandes. Se você tem sonhos grandes, se o sonho que você tem é grande, escreve eu tenho sonhos grandes. Eu sonho com a igreja de 20 mil, por isso que eu tenho que rejuvenescer, não posso envelhecer, eu tenho que esticar o meu tempo de vida para ver esse sonho realizar. É interessante que tudo na vida, escute isso que eu vou falar para você, já nasce com data de validade. Tudo tem data de validade. Nasceu, uma empresa tem data de validade, uma pessoa tem data de validade. Nós não vamos ficar para sempre aqui. A data de validade tua pode ser prolongada pela liderança, pela gestão da saúde. Uma empresa, a data da validade de uma empresa pode ser ampliada pela gestão, pela liderança. Tudo na vida está em declínio. Se existir uma liderança, uma gestão boa, esse declínio ele muda e você tem mais prolongamento, né? Que bênção, Aline, fico feliz, Deus te abençoe, viu? Abençoe seu casamento, no nome de Jesus. Obrigado, querido. O pessoal tá aí, amém. Eu tenho sonhos grandes, amém, glória a Deus. Se você tem sonhos grandes, bom dia, sério. Fábio, querida Fábio, bom dia. Beth, Elizabeth. Agora, se você tem sonhos grandes, a pergunta que eu faço para você é: suas orações são grandes? Bom dia, Fer. Saudade de você, viu? Não vi vocês esse final de semana. Luciano, bom dia, Lu. Preciso tomar aquele café com o meu querido Maico. Se você tem coragem se você tem sonhos grandes, você tem que ter coragem de fazer orações grandes. Eu vou te citar um exemplo. Tem moças, tem mulheres que querem se casar. E aí elas fazem uma oração. Elas têm um sonho de se casar com um grande homem, com uma pessoa maravilhosa. Mas as orações delas são fracas, são pequenas. Elas dizem assim: Deus, se eu quero casar, eu quero um homem de Deus, mas não precisa de muita coisa não.
Olha, preste atenção isso daqui, porque isso daqui você leva para todas as coisas na tua vida. Não precisa de muita coisa não, Senhor. Olha, se ele for homem, já tá bom. Se ele estiver respirando, já está bom. Se ele estiver respirando, já está bom. Não cancele essa oração agora. Porque se você não cancelar essa oração agora, a próxima oração que você vai fazer é: Deus, me livra disso. Você que é solteira, né? Você que está orando por um casamento, uma moça que ora pelo o príncipe encantado, pelo homem de Deus da tua vida, ou o homem que está orando em busca de uma esposa. Ah, Deus, se ela só estiver respirando, tá bom. Não. Você tem que dar detalhes e ser ousado na sua oração. Sua oração precisa ser grande. Sua oração precisa ser ousada. Porque caso contrário, se você não tiver oração ousada, a próxima oração que você vai fazer é: Deus, me livra disso. Deixa eu te dar, escute algo que eu vou te dizer agora. Bom dia, Michele. Bom dia, pastor Adri. Anne, bom ter vocês aqui conosco, queridos. Tudo que você tem hoje é resultado de um sonho, de uma semente, de uma ação e de uma oração que você teve lá atrás. Aí a pessoa fala assim: eu tô vivendo só no suficiente. Eu não tenho abundância. Você tem abundância ou você tem só o suficiente? Pergunta. Por que as pessoas vivem só no suficiente? Porque elas estão pedindo para Deus só o suficiente. E aí elas perguntam: por que Deus não faz coisas grandes na minha vida? Porque Deus responde suas orações. E as orações das pessoas muitas vezes é acompanhada por uma falsa humildade, por falta de ousadia. A pessoa, ao invés de orar e pedir para Deus, sabe, um outro exemplo é: Deus, me dá dinheiro, eu preciso de recursos para pagar minhas contas. Oração medíocre, oração pequena. Você só vai viver no suficiente. Você tem que dizer: Deus, eu quero recursos para pagar minhas contas, mas eu quero abundância para ajudar a outros pagar as contas dele também, para abençoar outras pessoas, para poder fazer sementes grandes no reino de Deus, para fazer coisas ousadas, para ter recursos, quem sabe construir um orfanato. Aleluia, Thaís. Eu aprendi isso logo na juventude, quando eu estava buscando, eu queria casar, então eu também, viu? Né? Isso é importante. Então, escreva aqui: orações grandes trazem sonhos grandes. Bom dia, Pati. Bom dia, Vanessa Pigato. Bom te ver aqui, querida. Um abração para você, viu? Eu pedi os detalhes da pessoa que eu queria casar. Detalhes. Até a questão de faculdade. Detalhes. Quando eu fui conhecendo a Andréia, eu falei: meu Deus, é ela. É ela a pessoa que eu pedi para Deus. Porque tinha todos os detalhes. Coloca aqui: orações grandes. Orações grandes trazem sonhos grandes. Tem um texto na Bíblia que eu amo, Tiago capítulo 4, verso 2. A Bíblia diz assim: vocês cobiçam e não alcançam nada. Vocês lutam e não alcançam nada. Por quê? Porque não pedem. Porque não fazem orações ousadas. E essa palavra não, essa frase não pedem, ou fazem orações somente voltada para si. Uma oração voltada só para si: vou pagar minha conta. É uma oração fraca. Deus, salve o meu filho. Oração fraca. Como assim, bispo? Agora eu vou te ensinar oração forte, oração grande. Deus, salve o meu filho.
e permita que Ele cumpra o propósito pelo qual o Senhor criou. Eu estou orando para que Deus salve o meu filho, seu filho que não é salvo ainda, mas que ele seja uma bênção na geração dele. Toda oração egoísta, ela é fraca. Deus, ajude-me a pagar minhas contas, ajude-me a pagar as parcelas da minha casa. É legítimo, mas é uma oração fraca, você tem que pedir mais. Deus, eu quero recurso. Bom dia, mãezinha. Benção. Bom ter a senhora aqui. Saudade, hein? Estão programando para nos ver aí, se Deus quiser, no início do ano, né? Deus permitir, né? Então, quando eu vou orar, Deus, eu quero quitar minha casa. Sim, eu quero quitar, mas não quero só dinheiro para quitar minha casa. Eu quero um recurso para quitar minha casa, mas abundante, para que eu possa ajudar outras pessoas. Aí as pessoas perguntam, por que que eu só tenho, eu não tenho abundância? Por que que eu vivo só no limite da minha vida? Porque suas orações são pequenas. Bom dia, Larissa, bom ter você aí. Porque as nossas orações são pequenas. Coloca aí orações grandes, orações ousadas. Orações ousadas, gente. Vamos lá, hoje eu vou tomar café, hein? Porque hoje esse assunto aqui é muito importante. Conta pra mim aí uma oração ousada que você fez. Conta pra mim a oração ousada que você fez e Deus fez algo grande. Conta a sua história, né? Escreva aí, se você pegou essa chave. A partir de hoje, você não vai fazer você não vai, as pessoas falam assim, Deus já, outra coisa, Deus já sabe, se Deus quiser, eu vou ter isso. Querido, as escrituras são maravilhosas. Ela nos ensina, a Bíblia diz assim, eu te dou a terra prometida, mas você tem que se levantar, ir lá e possuí-la. Se você ficar esperando Deus colocar na sua mão, você vai passar a tua vida inteira. Você tem que ter orações ousadas. Daqui a pouco eu vou falar sobre mais 2 itens. Mas o primeiro você precisa levantar-se e ir e tomar posse daquilo que Deus prometeu para você. Aquela questão que a pessoa fala, não, eu sou, é uma humildade que é falsa. Deus não se agrada dessa falsa humildade, que é, não, eu vou pedir só um pouquinho, só uma casinha, só um negocinho. E aí a pessoa passa a vida inteira no limite. No limite. E ela pergunta, por que as coisas estão difíceis para mim? Deus colocou sonhos grandes, mas você está fazendo orações pequenas. Mas você está pedindo, ou não, nem pedindo, porque tem pessoas que nem pedem, porque elas falam assim, se Deus quiser, Ele vai me dar. Não, Deus quer, mas a Bíblia fala, pede. Jesus, Ele falou, você precisa pedir. Não caia nessa história não, de não pedir, tem que pedir. Pede para Deus e pede bem pedido. Quero ouvir as suas histórias aqui. Eu podia estar pedindo para Deus dinheiro para continuar pagando o aluguel da igreja. Eu falei, não. Quando a gente pagava o aluguel da igreja, eu vivi desse jeito. Eu falei, Deus, me dá dinheiro para pagar aluguel. Nós estamos fazendo a sua obra. Nós estamos ajudando pessoas. Por que todo mês é uma dificuldade, Deus? Eu orava e Deus falou, para de fazer oração fraca. Para de pedir dinheiro para mim, para você pagar aluguel. Peça um templo próprio. Peça um templo grande. Peça coisas grandes. E eu vou dar para você. Hoje nós estamos chegando no final das parcelas do nosso prédio. Um ano que vem, aqui em abril, nós estamos quitando isso. Se eu não tivesse feito orações ousadas, até hoje eu estaria pagando aluguel. Se eu não tivesse feito orações ousadas, provavelmente eu teria me casado com outra pessoa que não fosse essa esposa maravilhosa que eu tenho.
que é uma companheira, que é uma lutadora, que é uma guerreira, que está comigo nas batalhas, que não se cansa, está lá fazendo faculdade para cumprir a missão que Deus deu a ela, junto comigo. Então coloque aí, se você pegou essa chave, orações ousadas, orações grandes. Se você quer ver algo incomum na sua vida, incomum, você vai ter que ter ações incomuns. Quero falar sobre a segunda. Vamos falar um pouquinho mais sobre oração. Tem uma pessoa na Bíblia chamada Jabes. Jabes, a palavra Jabes, isso, queridos, não tenha medo. Sabe qual que é o problema? Obrigado por vocês terem colocado isso, coloca aí. Sabe qual que é o problema? Nós não achamos, nós achamos que nós não podemos fazer orações ousadas, que é pecado, que é errado, é egoísta. Queridos, não é egoísta você pedir algo só para viver no limite da tua vida. Isso é egoísta. Você já vê, quando uma pessoa vive no limite, quantas pessoas chegam na igreja e falam: bispo, eu queria até ofertar, eu queria até ajudar, mas eu não consigo, eu estou vivendo no limite da minha vida. É por isso. É egoísta quando você pede só para você viver no limite. Se você quer ver coisas incomuns, tenha ações incomuns. Escreva isso aí. Tenha orações incomuns. Tenha orações incomuns. Saia desse sistema de falsa humildade, de não sentir, não saber que Deus, ele prometeu isso para você. Ele tem prazer em dar a você. Você não tem prazer de dar um presente e uma pessoa se alegrar? Eu tenho prazer de dar presente. Eu tenho um prazer de dar presente e a pessoa se alegrar. Imagina Deus. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele é abundante. Ele é maravilhoso. Não tem nada em Deus. Não é Deusinho. Não é o pequenininho. Não, quando Deus tem coisas grandes. E eu quero que a sua mente se expanda. Você tem que pedir coisas que vão trazer abundância para você. Vai pedir eu ensino minhas filhas isso. Eu falei: escolha a faculdade que vocês querem fazer. Sonhem a faculdade que vocês querem fazer. Ah, pai, vai ter dinheiro para a gente fazer? Deus proverá. Deus proverá. Acredito. Peça para Deus como se tudo fosse possível. Escreva isso daqui. Peça para Deus como se tudo fosse possível. Escreva isso. Se você fosse fazer uma oração que tudo fosse possível, saia dessa cadeia de só isso tá bom, só isso tá bom. Isso é egoísmo, porque o só isso não vai fazer de você um abençoador de outros. Não vai fazer de você abençoador, uma pessoa que generosa. Peça, obrigado, Fábio. Peça para. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, olha que coisa tremenda. Ele falou: bispo, tem uma pessoa que trabalha na minha casa e eu senti uma secretária doméstica. Ela é uma cristã, mulher de Deus, e ela vivia uma vida bem difícil para ir para trabalhar, e Deus falou: dá um carro para ela, carro simples. E ele falou: olha, Deus falou no meu coração, foi lá e deu um carro para ela. Sabe por que ele pôde dar esse carro? Eu falei: que coisa, né? Quantas vezes você tem vontade de abençoar alguém? Quantas vezes você tem vontade de fazer o bem, mas você fala: mas eu não posso fazer isso porque eu não tenho recurso, vou ter que tirar de mim. Sabe por que ele pôde fazer isso? Porque Deus deu abundância para ele, porque ele pediu abundância, porque ele sonhou coisas grandes, porque ele fez orações incomuns, ele fez orações ousadas, ele fez orações que ele acreditou que tudo fosse possível. Peça para Deus como se tudo fosse possível. Isso.
Peça para Deus como se tudo fosse possível. Peça para Deus um crescimento que parece inalcançável. Você tem uma meta, peça para Deus dobrar essa meta. Você tem um sonho, Deus ele fala assim, olha, eu vou te dar abundantemente mais do que o que você pediu. Jabes, eu estava falando sobre Jabes, né? Quando minha esposa está aqui, ela me traz, né? Às vezes eu começo a falar uma coisa e acabo esquecendo de terminar. Jabes, se você for ler em 1 Crônicas na Bíblia, pega na tua Bíblia, você vai ver o início dele, a genealogia, é uma coisa infindável de nomes. Fulano, teve fulano, que ciclano e tal. Aí quando fala, e quando Jabes, aí quando ele cita o nome de várias pessoas, quando chega no nome de Jabes, a Bíblia fala, coloca um adendo ali. Ele diz, Jabes foi o mais ilustre da sua casa. Quando a Bíblia coloca algo assim, é porque tem alguma coisa ali, tem um segredo ali. Por quê? Por que Jabes foi o mais ilustre da sua casa? Abundar e transbordar, Luana. Isso aí, querido. Por que Jabes foi o mais ilustre? Porque ele foi a pessoa que fez a oração que ninguém fez. Ele ousou acreditar em aquilo no que ninguém acreditou. Ele pediu para Deus a abundância, ele pediu para Deus o transbordar, ele não pediu para Deus uma coisa medíocre, ele não pediu para Deus uma coisa pequena. Quando eu estava em uma crise financeira, devolvi meu carro à financiadora e pedi para Deus um carro quando eu não ficasse devendo nada, e 2 anos depois Deus usou uma pessoa. Vocês estão lendo isso daqui que a Simeia está falando? Vocês estão vendo isso daqui? Lê esse comentário da... Você já viu alguém dar carro para os outros? Eu já vi. Olha aqui. Às vezes Deus não vai... Às vezes Deus pode usar uma pessoa para te dar. E olha, eu já vi vários casos. O pastor Júlio e a pastora Eliege, eles ofertaram um carro na igreja. Um momento muito difícil que a gente estava vivendo. Bispo, Deus tocou no meu coração. Eu fico até constrangido quando uma pessoa faz uma oferta dessa. Porque eu falo, meu Deus, o Senhor vai ter que abençoar esse cara de qualquer jeito. Meu pai, eu orava. E eles começaram a andar a pé. E de Uber para a igreja, de carona. Queridos, eles tinham um consórcio. E quem compra consórcio sabe como é que funciona. Não é fácil ser contemplado. E, inexplicavelmente, 1 mês depois que ele ofertou, saiu a contemplação do consórcio que ele teve. Ele entrou num carro novo, num carro muito melhor do que o que ele tinha. E não só isso, uma pessoa foi tocada por Deus, tinha um carro, reformou o carro e deu para eles. Eles ficaram com 2 carros, depois venderam um carro. Olha que coisa maravilhosa. Deus te abençoe, Carol. Vai ajudar lá, tá? Depois você assiste aqui. Ofertamos, ganhamos. Meu Deus, olha aí. Que aí é o que eu falei sobre você. Se você quer algo em comum, você tem que ter uma oração em comum. Jabes, a palavra Jabes, o nome Jabes significa dor. Ele nasceu, a mãe colocou o nome de dor. Mas ele não aceitou aquilo na vida dele. Ele falou, peraí, vamos desenvolver, vamos crescer. Eu não vou aceitar esse estigma na minha família, eu vou romper com isso. E ele rompeu, ele se tornou mais ilustre. Escute, deixa eu te dar uma palavra. Deus quer te fazer um mais ilustre na sua casa. Nesse período, ia para a igreja com dinheiro apenas de uma passagem, onde pegava 4 ônibus. Nunca precisei voltar a pé. Às vezes ia chorando, mas Deus honrou. Deixa eu te falar uma coisa que eu falei para uma pessoa hoje, Simeia. Escrevam aqui. A honra que sobe é a honra que desce. Escreva isso daí. O que significa isso, bispo? Significa que quando você honra a Deus,
Você tem as atitudes que Deus espera. E Deus se agrada quando você vive pela fé. Deus se agrada, não é com a mediocridade, não é com a pobreza, não é com a escassez, não. Não, querido. Não, as pessoas acham que Deus se agrada com a pobreza. As pessoas fazem voto de pobreza achando que Deus se agrada da pobreza. A Bíblia diz: Jesus se fez pobre para que nós, seus filhos, pudéssemos prosperar. Honra que sobe é honra que desce. Quando você honra a Deus, Deus vai honrar você. Escreva isso daí. Olha que a história da Simeia que é maravilhosa. Pastora Kelly Garcia. Ei, querida, bom ter você aí. Você tem que começar a falar, peraí, que é essas orações. Jabes se tornou mais ilustre por uma oração ousada que ele fez. Tia Berô, não é Tia Berô, Mari Buzin, Deus abençoe, querida, bom ter você aí. No Salmo 126, verso 2, a Bíblia diz assim: então minha boca se encheu de riso, minha língua de cântico. Então se dizia entre as pessoas: grandes coisas fez o Senhor a estes. Escute, Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, mas Deus precisa das suas orações grandes. Deus precisa da sua fé grande. Deus precisa que você faça coisas incomuns. Deus precisa que você tenha ações incomuns, coragem incomum, ação incomum, atitude incomum. O verso 3 do Salmo 126 fala assim: grandes coisas, grandes. Deus abençoa com as coisas pequenas. Eu amo as coisas pequenas, mas eu quero também as coisas grandes. Uma coisa que marcou minha vida foi uma coisa pequena. Eu estava trabalhando no banco, tinha acabado de entrar no banco, e a gente estava cuidando de uma senhorinha. Eu não me esqueço dela, nunca vou me esquecer. Ela tinha 1,50 m, baixinha, cabelinho branquinho, olho verde. Uma senhorinha já de 80 anos. Ela recebeu uma aposentadoria, não tinha dinheiro não dava para pagar, comprar remédio. E a gente sempre ajudava ela, a igreja, a gente levantava cestas básicas, ajudava ela. A paz do Senhor, Rodrigues, a paz. E aí, eu sempre ajudava ela, levava algum alimento, reunia a igreja. E um dia ela foi no banco e ela levou um presentezinho assim em um papel. E ela levou para mim. Eu estava trabalhando, levantei quando eu a vi, fiquei feliz de vê-la. E ela foi entregar para mim. Naquela época eu não sabia receber presente. Aí quando ela foi entregar para mim, eu falei assim: não precisava se preocupar em dar. Eu sei, porque eu sabia da situação dela. Aquele presente dela ela teve que fazer um sacrifício muito grande para dar para mim. E ela baixou a cabeça, ficou triste. Aí eu percebi, aquele dia Deus me ensinou a receber os presentes das pessoas. Aí eu falei: meu Deus, que cortou meu coração. Aí eu falei: me desculpa, deixa eu receber com carinho. Aí eu recebi. Ela ficou toda feliz porque eu recebi o presente dela. Aí eu abri o presente dela quando chegou em casa. Sabe o que era? Uma meia com listras marrons e a cor verde. É uma meia que não combina com nada. Esse presente foi um presente tão pequeno, mas que marcou minha vida até hoje. Bom dia, Pati. Deus trabalha nas coisas pequenas, mas Deus também trabalha nas coisas grandes. Aquela coisa pequena foi uma coisa pequena, mas foi uma coisa, marcou minha vida. Eu tenho certeza que vocês têm coisas pequenas que marcou tua vida, mas Deus tem coisas grandes. Para quê? Para que você se alegre. Para que você se alegre. Karine, bom dia, Karine. Deus abençoe você.
Peça por abundância. Peça com ousadia. E aí entra, tenha ações incomuns. Se você fizer o que todo mundo está fazendo, você vai ter o que todo mundo tem, que a maioria tem. Você tem que sair desse estágio. Você tem que fazer o que ninguém faz. Aqui entra o segundo ponto. Então já falei sobre orações grandes, orações ousadas, orações feitas. Isso, é isso aí, pastora, obrigado. Agora, você tem que estar disposto a ter ações que ninguém tem. Se você quer chegar em lugares, né? São poucas as pessoas, a maior parte das pessoas tem só o suficiente. Algumas pessoas têm um pouquinho mais do que o suficiente. E tem um outro nível de pessoas que tem abundância. A abundância. A abundância para quem é? Para quem tem atitudes diferenciadas. Pessoas que têm atitudes diferenciadas. Coloque aqui, se você vai pegar essa chave agora, que estão dispostas a sacrificar, estão dispostas a pagar o preço. Nós fizemos, vocês sabem, eu sou pastor da igreja aqui de Caxias do Sul, da Sara. Nós recebemos um desafio para abrir uma igreja, para continuar um trabalho em Gramado. Eu vou todos os domingos para Gramado. São 2 horas de viagem. Esse final de semana nós tivemos uma revisão de vidas lá. Para quem não sabe, o Rio Grande do Sul foi atingido por um furacão, tanto Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por um tornado, que trouxe uma chuva torrencial. Cidades alagadas. Exatamente no dia do revisão de vidas. E nós fomos em 3 carros daqui para lá para fazer essa revisão de vidas. Vou falar com o bispo Luiz para ir em Porto Alegre, viu? Para o bispo João. E, queridos, nós fomos por uma estrada, chegou na estrada, estava bloqueada porque caiu. A chuva teve desmoronamento e destruiu as pistas. Fomos por uma outra estrada de terra. Quando a gente estava na metade do caminho, tivemos que voltar porque caiu uma árvore. Vamos achar outro caminho. Vamos pela cidade de Feliz. Quando nós pegamos a BR para ir para a cidade de Feliz, outra árvore caída. Tivemos que esperar arrancar aquela árvore. Esperamos um pouco ali. Eu tinha um horário para chegar. Fomos. Passei numa garagem e falei: senhor, está passando por aqui por causa da grande chuva? A pessoa falou: olha, vá com cuidado, mas eu acho que vocês não vão passar porque o rio deve ter transbordado, deve ter já passado por cima da ponte. Eu acho que a gente passou na ponte, depois a ponte deve ter caído, ou né? A gente passou e depois na volta não deu para passar por ali. Quando nós estávamos chegando em Gramado, faltando 5 quilômetros, um desmoronamento na nossa frente. E eu falei: meu Deus, eu pensei 10 vezes em desistir. Eu pensei várias vezes, eu desisti algumas vezes. Falei: vamos embora, não tem como fazer isso daqui. Não tem como. Aí eu tava com essa equipe, com esses 3 carros, com esses irmãos. Aí o Rogério Secato, inclusive estou tomando um cafezinho hoje com a café aqui, caneca da LM. Ele falou: bispo, a gente já chegou até aqui, falta só 5 quilômetros, vamos dar um jeito de ir para lá, nem se for a pé. Aí tinha um rapaz que falou assim: olha, tem um caminho, mas eu nem ouso ir por esse caminho, porque carro baixo não passa, é muita terra. E eu falei: meu Deus, que coisa. E eu falei: bom, vamos embora, eu vou para lá, vocês querem topar? O Diego falou: vamos embora. O Secato falou: vamos embora. Gente, pegamos uma subida, terra, chuva, árvore, pedra, mas chegamos no nosso destino. Fizemos uma revisão de vidas. Tinha um casal que veio de Goiânia, de avião, para fazer essa revisão de vidas. Tem um casal que veio de
Mato Grosso do Sul, para ser batizado pela Andréia, que a gente teve batismo. Aqui eu quero falar para você. Você está disposto a fazer sacrifícios? Coloca aqui sacrifício. Escreva sacrifício. Aconteceu parecido comigo, preparando tudo para o casamento, e aquele tornado estava tão... Eu estava tão calmo porque Deus já tinha me dito que nada iria me impedir de casar. Casei com 3 convidados e só os meus irmãos. Gente, olha aí. Sacrifício. Se você tem sonhos grandes, você tem que ter sacrifício. Eu tenho um sonho grande, eu quero ver a Serra Gaúcha tocada por Deus. Eu não posso medir esforços. Para voltar para Caxias não tinha nenhum lugar para vir. Eu tive que dar a volta por São Chico e andei praticamente o dobro de quilômetros. Daqui lá é 66. Por onde a gente teve que voltar, que era o único lugar que dava, é quase 170 quilômetros, são quase 3 horas de viagem. Chegamos aqui no sábado à noite. No domingo de manhã eu estava de volta. Quando eu cheguei para abrir igreja lá, as pessoas falaram: mas você já chegou aqui, bispo? Cheguei, sabe por quê? Porque eu aprendi que se você tem sonhos grandes, você tem que ter atitudes que são diferenciadas. Muitos iam: ah não, não vou mandar outro. Sacrifício. Coloca aqui sacrifício. Se você não está disposto a sacrificar. Quando eu fiz minha faculdade, foi sacrifício. Minha mãe está aqui, ela sabe disso aí. Eu morava fora de casa, tinha poucos recursos. Às vezes eu tinha que escolher entre comprar um livro ou pagar uma refeição. Naquela época eu jejuei bastante, porque eu precisava jejuar, porque muitas vezes eu não tinha os recursos. Foi um tempo muito difícil, mas eu tinha que fazer sacrifício, porque eu queria terminar minha faculdade, porque eu queria ser um pastor que não dependesse só da igreja. Na minha família, meu pai, ele sempre falava, criticava muito o pastor. Eu falava assim: eu quero ser um pastor diferenciado, não quero ser melhor do que ninguém, mas eu quero. E aí eu tenho um sonho, e eu estou em busca desse sonho. Então quero falar para você que se você quer, e se você tem sonhos grandes, você tem que estar disposto a sacrificar. Vai colocando em sacrifício. Se você quer ter uma família, querido, saudável, você tem que estar disposto a sacrificar seu tempo, sacrificar a tua energia, fazer sacrifícios. As pessoas querem coisas grandes, mas não quer sacrificar. Não quer pagar o preço, acordar cedo, dormir tarde, trabalhar, estudar. Sacrifício. Sacrifício. Quanto sacrifício? As pessoas vieram, né, de Goiânia para ter uma revisão de vidas. Tem pessoas que estão do lado, não vai, porque não tem disposição para sacrificar. Está no conforto, só quer as coisas assim na boquinha, papazinho. Ah, não funciona não. Maria Querivalda, bom dia. Deus realiza sonhos, é isso aí. E por fim, eu quero encerrar aqui agora. Já falei sobre orações grandes, orações ousadas, sacrifício. Você tem que estar disposto a sacrificar. As coisas boas, o ouro você não encontra na rua. O ouro você vai ter que cavar para encontrar. O que você encontra na rua é só pedregulho, só pedra. E por fim, você tem que estar disposto a semear sementes grandes. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo: cada um faça conforme o seu coração, mas saibam que você vai colher conforme você semeou. Se você semeou coisas grandes, você colhe coisas grandes. Se você semeou coisas pequenas, você colhe coisas pequenas. Isso daqui é fato. Coloca aqui, sementes grandes. Se você pegou essa chave, eu quero encerrar com essa.
As pessoas querem que a vida delas mude, mas as pessoas querem ter abundância, mas quer semear pouco. E quando eu falo sementes, é em tudo. Semente é tudo que sai da tua vida. Se você fizer só algo, semear é quando você ajuda alguém. Se você ajuda alguém só quando você pode, que não exige nada de você, é semente pequena. Se você abençoa, se você semeia no reino só o que você pode, não muda a tua vida. Quando a gente vai na igreja, olha lá, a notinha, eu tenho uma nota de 10 e uma nota de 50. Não, vou dar a nota de 10, porque 50 não. Quanto mais você semeia, maior é a tua colheita. Maior a tua colheita. Quando nós aprendemos isso na vida, querido, tudo muda. Isso aqui é para a vida. Quantas vezes eu fiz não só sementes na igreja, minha vida ela transformou quando eu fiz sementes grandes na igreja, na vida das pessoas. Tem coisas que eu fiz por pessoas que foi muito sacrifício para mim, que foram sementes grandes, que mexeu comigo. A vida é feita de colheita. Você tem tudo que você tem hoje, tudo. Você tem hoje o resultado das orações de ontem. Sua vida de hoje é resultado das suas orações de ontem, do seu sacrifício e da sua semente. 3 coisas, e eu encerro aqui. 3 coisas. Quando nós aprendemos isso, você vai descobrir uma coisa. Quando eu trabalhava no banco, era início. Eu descobri que o meu salário, o que eu tinha naquela época, não era minha provisão, era a minha semente. Eu sabia que aquele dinheiro que eu recebia não ia mudar a minha vida, porque era um dinheirinho pequenininho. Eu tinha que usar aquilo lá como uma ponte, como uma semente. Eu usei aquele recurso para fazer a faculdade que eu precisava fazer, para aperfeiçoar, para que eu pudesse ter algo que realmente fizesse diferença na minha vida. Às vezes você está com o seu salário aqui, é muito pouco, é pouco. Você tem que usar isso daí que você tem para a próxima etapa da tua vida. Use isso como ponte, use para investir, para você se capacitar para entrar no próximo. Use isso como semente. Semeie. Eu digo assim, se você tem algo que não resolve o teu problema, aquilo que não resolve o teu problema, aquilo que não é abundância, é semente. O que não tem abundância é semente. Use isso daí como semente. Entra na próxima etapa, saia do medo. Saia do medo. E se eu vou passar um pouquinho, eu passei muitas necessidades, eu passei muitas privações, abstinência, mas isso não mata as pessoas, isso forja em você um caráter diferenciado. Isso faz de você um ser humano melhor e maior. Você se abster conscientemente de algo em prol de outra coisa maior, isso te faz maior e melhor. Uma pessoa que só pensa no conforto dele, não vou. Eu já vi muita gente assim, não, mas tá bom assim, tá bom. Cada um tem uma escolha. Mas eu quero te chamar para a grandeza. Eu quero te chamar para aquilo que Deus preparou para você. Eu quero orar com você agora. Eu quero que você saia do medo. Saia da mediocridade. Faça orações ousadas, orações incomuns. Sacrifique o que for preciso para você. Faça sementes grandes. Use aquilo que você tem hoje que não resolve o teu problema para chegar onde você quer. Para chegar onde você quer. Onde Deus projetou você para alcançar. Se Deus colocou um sonho no teu coração, não fique intimidado com ele. É muito grande, isso que eu tenho de sonho. Será que vai acontecer? Eu prometi para vocês que eu não vou largar da mão de vocês. Pega na minha mão aqui. Nós vamos orar agora. O Todo-Poderoso vai abrir os caminhos, vai enviar os anjos dele para pegar em sua mão e conduzir você no destino que ele preparou para você e vai proteger você. Diga comigo, Senhor Jesus, eu abro o meu coração para que o Senhor entre na minha vida, perdoe os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida.
Senhor Jesus, me dá coragem, ousadia para fazer orações grandes, ter atitudes de sacrifício, sementes grandes. Eu quero usar o que eu tenho, o que o Senhor me deu, para chegar onde o Senhor quer que eu chegue. Eu quero nascer de novo, ter uma nova mentalidade, ter um novo coração, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, muito obrigado por você estar conosco, um tempo precioso por você compartilhar conosco suas histórias. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você ama. Quero fazer um convite para você hoje, Sara Nossa Terra, Caxias do Sul, Gramado, todas as salas temos cultos maravilhosos hoje, o culto da fé. Quero te convidar para você vir, faça uma campanha, entre nessa batalha para crescermos juntos. Amém? Um beijo no coração de vocês. Te vejo hoje, 19h30, no culto da fé. Deus tem algo que vai mudar a sua vida. Amo vocês, beijo no coração. Fiquem com Deus, queridos.